todos os que encontraram o livro escrito por Levi, capítulo 4, verso 12. Mateus, capítulo 4, verso de número 12. Priscila, depois se toca mais. Só o Samuel estiver tocando, se toca mais. Deixa ela, deixa. Está escrito, capítulo 4, versículo 12. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Jebulon e Náftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Náftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região de sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as sortes de doenças e enfermidade entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele curou todos. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia, além do Jordão, numerosa multidão o seguia. Feche o livro sagrado. Eu sou feio mesmo, pode olhar para mim. Fique bem à vontade. Deixe o livro para se concentrar bem em mim. Gente, eu garanto para os senhores que eu li nessa madrugada o livro inteirinho para pegar hoje aqui, inclusive de Mateus. Eu li esse livro, reli ele, e hoje pelo dia, pela manhã, passei lendo novamente. Lembro que li umas 3 vezes, só para falar aqui hoje, para dizer aos senhores que ainda não sei o que eu vou falar, mas eu estou pronto para falar, porque ainda nem estou no coração preparado. Hoje eu não tenho um discurso preparado para ninguém, mas eu gostaria que os senhores me acompanhassem com o que o Espírito do Senhor me concediu. Eu quero falar com os senhores algo sublime, algo
espetacular, algo que fará parte da vida dos senhores. Eu sei, tanto da minha quanto da vida dos senhores. Já vos digo qual é o tema, mas acompanhe-me na minha jornada à Palestina. Veja só, nós lemos um texto da Bíblia Sagrada, no capítulo 4 de Mateus, que descreve um fenômeno que não pode passar despercebido. Espetacular. Algo muito grande que aconteceu nos dias de Jesus. E que os senhores, por vontade de Deus, foram ler a Bíblia, jejue pelo menos uma semana inteira, ou leiam de joelhos dobrados, para não deixar passar despercebida a grandeza desse assunto. Eu gostaria de falar sobre a vida natural de Jesus. Esse será o meu abordagem. E na vida do Senhor, as coisas aconteciam pelo curso natural de sua existência. Será este a minha base. Eu li esse livro com essa influência do Espírito. Nós acompanhamos desde o capítulo 1, quando o texto define que Jesus, versículo 1, que era descendente de Abraão, da linhagem de Davi. Seus pais moravam em Nazaré. O anjo visita uma jovem perto de morar com o marido dela, José, definitivamente a juntar todas as coisas, comprar um guarda-roupa maior, ter uma cama de casal, largar a cama de solteiro. O acontecimento seria esse. Ela estava despojada do seu marido José. O anjo concede a ela e lhe dá uma mensagem, dizendo que ela fora escolhida para conceber Jesus. E que a virtude do Altíssimo viria sobre ela e ela geraria Jesus no seu útero. Ela acredita e assim acontece em sua vida. O texto fala que, por motivo ou não, precisamos entender uma coisa. Quando Deus faz uma promessa, até lei aparece para cumprir a promessa. Maria vivia em Nazaré. E de repente, Herodes, o Grande, baixa um decreto que todos os cidadãos judeus da Judéia, da casa de Davi, deveriam se alistar. Na medida em que isso acontece, José e Maria partem de Nazaré para a Judéia, em Belém. Uma viagem de 163 quilômetros, e que nos seus dias não tinha ônibus, não tinha táxi, não tinha metrô, tinha simplesmente ou camelo, ou simplesmente um jumentinho ou um cavalo. Esse era o transporte. Uma mulher já grávida, provavelmente de 9 meses, enfrentar um sol pesado sobre a sua cabeça. Uma região desértica, caminhando sob desconforto, perto de dar à luz. Mas com uma promessa teria que ele deveria nascer em Belém, da Judéia. Não como Paulo Nunes, em Belém do Pará. Jesus simplesmente nasce de acordo com as Escrituras. Ele nasce em Belém do Pará. Belém da Judéia. Não sei se estou olhando o senhor falar para mim. Belém da Judéia. Na seguida de que cumpre essa profecia, os anjos anunciam os pastores que trabalhavam naquela região. E uma grande explicação daquilo que Paulo escreve sobre o mistério que nos revelou. O mistério, o Filho de Deus encarnado, contemplado pelos anjos, pregado no mundo e Cristo, e recebido acima da glória. Manifestou-se em carne, foi justificado em espírito, foi pregado ao mundo, contemplado pelos anjos e recebido acima da glória. Os anjos contemplaram o seu nascimento. Jesus nasceu
Na medida que nasce, surge-se Herodes o Grande, que reinou no ano 40 até o ano 4, na era domínio, na era cristã, depois de Jesus. E esse homem, consciente de que nasceu um rei em Belém, na casa do pão, ordena que todas as crianças, que depois de serem iludidas pelos magos, deveriam ser mortas, assassinadas, cumprindo-se o que Mateus escreve como uma profecia de Jeremias. Belém, Ramá, Raquel chorando e não tinha consolo pelos seus filhos. Uma matança tão grande de crianças, que assim o anjo chama José e diz: olha, foge para o Egito, cumprindo-se a profecia de Oséias, no seu capítulo, dizendo que do Egito o Senhor chamaria o seu filho, e ele desce para o Egito, sai das terras dele, do seu país, e vai morar no Egito. E lá, uma longa caminhada após o nascimento de Jesus, ele fica no Egito até o tempo determinado. E como a gente entende que o texto fala que, havendo Herodes morto, provavelmente no ano 4, e que o seu filho, os seus 3 filhos, Herodes, Antipas, Herodes, Filipe, e simplesmente esse Arquelau, que reinou tanto na Judéia quanto em parte de Samaria, a história fala que era o mais sanguinário de todos. E quando o Senhor traz de volta José do Egito, e diz assim: olha, ele não quis morar na Judéia, e muito menos perto de Samaria. Correu-se para a sua terra, cumprindo-se a promessa e a profecia de que o menino deveria crescer em Nazaré, na Galiléia, para que se cumprisse nele, seria chamado o Nazareno. Ele mesmo, Jesus, agora provavelmente com os seus 2 a 3 anos de idade, depois de ter voltado do Egito, sendo que Herodes o Grande morre no ano 4, e o seu filho já está dominando simplesmente até o ano 6, quando Augusto César decide tirar esse Arquelau da Judéia e de Samaria, por ser tão cruel e sanguinário esse homem, decidiu depois colocar os governadores, um desses, Pôncio Pilatos, e alguns outros que aparecem na Bíblia. Pois bem, isso eu só estou narrando para a gente entender a época, a história do nascimento do Senhor. Vejamos aqui o seguinte: Jesus cresce em Nazaré, e todos os anos o texto fala que os seus pais traziam ele de Jerusalém para participar da ceia, e no mundo desses anos, quando ele tomaria a sua decisão definitivamente, quando o judeu tomava a decisão, a partir dos 12 anos para os 13 anos de idade, quando ele fazia o seu mais voto cumprido com a lei, decidiria desde então passar a observar a lei, e um cumpridor da lei a partir dos seus 12 anos de idade, depois do seu mitzvah, quando ele coloca o kippah na cabeça, coloca o colar no pescoço, com uma caixa narrada e simplesmente uma linha na cabeça, que fazia dele entender que todas as vezes que ele mexesse a cabeça, ele tinha que entender que aquela linha mostrava que ele sabia para onde ele deveria olhar, observando a lei, e aquela caixinha que tinha sobre o seu pescoço, sobre o seu peito, batendo sobre o coração, faria dele entender que todas as vezes ele teria que ter os mandamentos em seus corações e o kippah em sua cabeça, para que todas as vezes que ele mexesse a cabeça, ele deveria lembrar que tem um ser supremo. Então, aos 12 anos de idade, Jesus aparece o templo e faz o seu voto de observar toda a lei. E Jesus começa a cumprir-se a lei. Pois bem, o texto não fala, durante 18 anos, ele desaparece da história. 18 anos. 12 anos ele aparece ao tempo, e 18 anos fica apagado. Simplesmente depois, com 30 anos de idade, vem Jesus da Galiléia para ser batizado pelo seu primo João Batista, o qual teve um ministério brilhante, o maior ministério que a Bíblia mostra, mas só durou 6 meses. Depois disso, ficou preso e morreu. O maior homem que teve o maior ministério só custou 6 meses o ministério desse homem chamado João Batista. Assim, na seguida que ele batiza Jesus e o Espírito vem sobre Jesus, Jesus estava sendo cheio do Espírito, levado ao deserto, preparado para simplesmente exercer os 3 anos de sua vida, que depois a gente entende que seriam 3 anos e meio, o qual seria dedicado todos os dias pregando o Evangelho. Mas uma coisa é importante observar na vida do Senhor Jesus: desde o começo até o fim, Jesus considerava todas as coisas, Jesus dava importância a todas as coisas.
vida de Jesus passava despercebido. Em todos os momentos Deus o estava preparando para fazer uma obra extraordinária. Jesus, durante o seu anonimato, durante o seu ministério terreno, ele se preparou para um único momento, o qual momento fora esse de se entregar na cruz do Calvário. Jesus estava sendo preparado por Deus para simplesmente exercer um só momento de sua vida ao morrer na cruz do Calvário. Assim, quando ele, após os 12 anos, fica no anonimato, apagado na história, trabalhando com seu pai José e crescendo, obediente ao pai e à mãe, e simplesmente todos os anos ele via, e até notaram que no ano 12º de sua vida, quando ainda ele era um garoto, simplesmente ele chega ao templo e começa a ensinar de uma maneira extraordinária, a ponto de as autoridades não terem como compreender como é que aquele observador, um jovem, um menino, simplesmente conhecia tanto as escrituras e falava com tanta graça. E o texto mesmo fala, a partir dos 12 anos, qual era o tratamento de Deus com Jesus, porque o menino não crescia simplesmente de qual maneira, ele crescia na graça, crescia no conhecimento e em estatura diante de Deus e dos homens. E todas as pessoas observavam o preparo de Jesus para exercer o seu ministério. Eu vos pregarei nesse dia de hoje, mostrando para os senhores uma importância no caminho, que nada na vida do cristão acontece por acaso. Deus está preparando os senhores para exercer uma vida de poder, uma vida de autoridade, uma vida de glória, uma vida que fará prodígio para o nome de Jesus Cristo. Eu sei que tem pessoas aqui hoje chamadas por Deus, escolhidas dentro, participante do plano da eleição de Deus, e que tem um chamado específico, e que às vezes não entende muito das coisas que acontecem. Jesus simplesmente aprendeu uma coisa que é natural das coisas, quando simplesmente o diabo, após o seu batismo, leva ao deserto da Judéia, e lá mesmo ele fica 40 dias, não come, não bebe, fora tentado por Satanás durante os 40 dias, e nenhum desses tentações ele é levado a um ápice tão grande pela necessidade de sua fome, a transformar a pedra em pão. Mas Jesus Cristo entendia que nada poderia acontecer destruindo o curso simples da vida. Então eu quero que os senhores aprendam nesse dia de hoje a entender uma coisa: não adianta querer apressar o tempo, não adianta querer fugir, não adianta querer isentar ou não aceitar. Tudo tem um tempo determinado por Deus, e esse tempo na sua vida vai chegar. Esse tempo na sua vida vai chegar. Esse tempo é o tempo de Deus estar preparando os nossos corações. O tempo de Deus nos está dando maturidade. O tempo da gente crescer sim, aquele crescimento que cresce não simplesmente de aparência ou de volume, ou crescer esteticamente, mas crescendo em consciência, crescendo em humildade, crescendo em renúncia, crescendo em amor, em uma profunda consciência para com Deus. Assim Jesus crescia com poder, Jesus crescia com força, Jesus crescia na graça. Eu sei que tem pessoas hoje aqui crescendo na graça. Existem pessoas crescendo, sendo acrescentado um pouco mais em suas vidas, sendo acrescentada dentro de seus corações experiências com Deus, experiências marcantes que os fará no momento oportuno de exercer o que Deus te preparou a vida toda, não voltar atrás, não desistir, não ser vencido, mas simplesmente passar e vencer, porque Deus te preparou. Jesus, ele aprendeu que não adiantava pular no pináculo do templo e descer flutuando para que as pessoas viessem dizer: olha, é o Messias mesmo, vamos acreditar, só pode ser o Messias. Jesus aprendeu que não é assim. E não adianta a gente achar que o problema é porque a gente não tem dinheiro hoje. O problema é porque se eu tivesse agora, quantos de nós estamos querendo mudar o tempo? Quantos de nós ainda não aprendemos a viver com o tempo? Quantos de nós ainda não aceitamos o tempo de Deus? Ou no momento de aprender a gente ignora. Sentamos, levantamos para falar, sem querer sentar para aprender. Queremos saber sem nunca ter estudado, sem nunca ter aprendido. Queremos ser os maiores, queremos ser os mais importantes, queremos que toda a glória, todos os dons estejam em nossas mãos, quando simplesmente a gente não aprende a ser nem fiel um pouco. Jesus aprendeu. Jesus aprendeu, e na vida dele nada era por acaso.
ele arrastaria sim, mas não precisava pular do templo. Não precisava pular do pináculo. O mundo todo se dobraria aos seus pés, mas não precisava dobrar diante de Satanás. Hoje o mundo todo está confessando Jesus. O nome de Jesus se tornou notório, muito mais do que a visão, do que eu acredito que pode ser um monte de irmão, o diabo ele mostra todos os reinos do mundo, em uma fração de segundo. Nós não podemos querer fugir do tempo de Deus. As coisas na vida do cristão acontecem pelo curso natural da vida. Não adianta bater o pé, não adianta se fraquejar, não adianta ficar um murmurador, não adianta viver inconstante. O tempo de Deus não vai ser mudado. E Jesus aprendeu quando sua mãe, simplesmente, após o batismo de João, ele fica, segundo a história, 8 meses, pela cronologia do capítulo 4 de Lucas, de João, após o batismo de Jesus, após a Páscoa, ficando 8 meses em Salim, até que depois, no capítulo 4, a gente vai entender que eram os 8 meses, porque faltava 4 meses para o resto da colheita, então estava acabando. Então a cronologia a partir disso. Jesus estava ensinando, desprezado. O texto fala que depois, pela virtude do Espírito, ele vai ensinar em Nazaré. Lá, o que ele recebe? As pessoas ouvindo esse discurso, terminado, pegou e iriam jogar num precipício abaixo. Poxa vida, alguém poderia pensar, por que não aconteceu nada na vida de Jesus? Não, gente, na vida de Jesus não foi nada por acaso. Ele ministrou naquela cidade, as pessoas não entenderam. Quando ele muda de Nazaré e vai viver em Cafarnaum, cumpre-se a profecia dele, Isaías, na qual nós vemos no texto aqui. O povo que jazia em grandes trevas viu uma grande luz. Desde então passou Jesus pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Seu ministério estava bombando, muitas pessoas curadas, muitas pessoas alcançadas. Próximo, no mar da Galileia, aonde ele multiplicou pães e peixe para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Após ter multiplicado, ele pega o seu barquinho, atravessa para o outro lado, Decápolis, Gadara, e quando ele faz um enorme fenômeno naquele local, libertando um homem endemoniado, a retribuição do seu pagamento é: sai da nossa terra, você não é bem-vindo aqui. E ele simplesmente vai embora. Lá na frente o texto fala que na segunda vez que Jesus chega lá, já vinha gente de Decápolis, já vinha gente de toda a região vindo ter com ele, de Jerusalém, da Judéia. Mas nada aconteceu por acaso. Ele plantava. Às vezes Jesus chegava na cidade pregava, não tinha resultado nenhum. Depois, na sua segunda ida lá, acontecia das pessoas acreditarem. E vir grandes multidões. As pessoas estão já preparadas para o recebê-lo melhor. Cafarnaum, na sinagoga, ele não foi bem contemplado. Quando as pessoas descobrem a sua casa, a ponto de nem o telhado suportar a necessidade dos necessitados, e eles arrombaram o telhado da casa de Jesus e colocando pessoas paralíticas para que ele curasse. Simplesmente Jesus começou. Ninguém começa grande, ninguém começa lá em cima, ninguém é famoso. Nenhum dos senhores que irão pregar o Evangelho, que estão sendo preparados por Deus, começará sabendo já, sabendo terminar, ou sabendo equilibrar um auditório, um público, ou sabendo persuadir as multidões. Ninguém. Existe muita experiência, existe hora que a gente entende que já fomos muito bem, está na hora de parar. Existe hora que a gente aprende que podemos continuar um pouco mais. Jesus sabia muito disso. Jesus sabia que a multidão poderia aguentar até 3 dias, mas depois de 3 dias também eles começavam a desfalecer. Depois de 3 dias ele olhava e disse: olha, tem muita palavra, mas não tem amor. Barriga vazia não muda nada. E Jesus dizia: é por isso que precisa dar comida para essa gente.
dos resultados do seu ministério, mas em nenhum momento ele apressou até encarar na Galileia, como eu comecei dizendo, quando sua mãe diz assim no casamento: olha, acabou o vinho, a família está em desonra. Aí fiquei envergonhada e disse: não, ainda não, eu não tenho que apressar nada, porque ainda não chegou o meu tempo. Então Jesus aprendeu com Deus que o tempo é o maior educador da igreja, e eu quero que essa igreja aprenda que o tempo é o maior educador, o tempo é o maior professor que os senhores terão, e que hoje os senhores poderão desprezar essa oportunidade, esse tempo, desprezar esse ministro que está falando, mas lá na frente os senhores vão olhar para trás e eles vão saber que os senhores deveriam ter aprendido com o tempo. Jesus aprendeu muito bem com todas as circunstâncias de sua vida, ele aprendeu a ser fiel sobre grandes auditórios, aprendeu a pregar e às vezes a receber simplesmente quase o assassinato de si mesmo, aprendeu a pregar e ver as pessoas chegar na cara dele e dizer: não acredito, esse é um mentiroso, pode vir alguma coisa boa da Galileia, é simplesmente: olha por aí, já vem o Cristo da Galileia. Jesus aprendeu a viver com as maiores dificuldades, Jesus aprendeu a viver com condições que não eram gostosas para nenhum de nós viver, aprendeu a ser rejeitado, aprendeu a ser perseguido, até ensinou os discípulos que quando perseguisse numa cidade, fugisse para outra. E o tempo nos ensina a passar a dar valor, a passar a valorizar, e todas as pessoas que às vezes não aprendeu com o tempo, é repetido e se torna progressivo, porque não passa de fase. Deus nos está chamando para viver uma vida sobrenatural e passar de fase. Existem pessoas que ainda não aprendeu a ser fiel no casamento, existem pessoas que ainda não aprendeu a ser fiel no ministério, existem pessoas que ainda não aprendeu a ser fiel na mensagem que Deus me deu, existem pessoas que ainda não aprendeu a ser fiel ao filho, não aprendeu a valorizar, mas Jesus Cristo nos ensina através dos seus exemplos que tudo deve ser atravessado pelo curso natural da vida. Quando Jesus estava cansado, ele não contrariava a natureza, ele dormia na polpa do barco, ainda que o barco quase tombava. Quando às vezes ele chegava na casa das pessoas, como chegou em Betânia e viu o colega dele, um amigo, morto, depois de 4 dias ele chorou. Jesus aprendeu também a chorar. Jesus teve fome, Jesus teve sede. No caminho de Samaria, ele pediu água a uma mulher, depois de cansado da viagem com fome. Jesus não fazia as coisas fora do normal. Jesus tinha sede, ele tinha fome, ele se cansava. Às vezes ele era que nem nós nesses dias de hoje. Às vezes poderia olhar para as pessoas e dizer: ninguém está levando a sério, ninguém está nem aí, as pessoas não querem saber de nada, ninguém está levando a sério. Mas só que Jesus não, ele sabia desde o começo todas aquelas pessoas, porque na mesma consciência que a Bíblia fala, que ele sabia, ele dizia: não receba o testemunho do nome, porque ele bem sabia o testemunho de cada homem. Ele sabia que aquele grupo fraco que estava com ele, que entre aquela enorme multidão tinha 70, e dos 70 tinha 12, e entre esses 12 ainda só 13 se destacava. Jesus sabia muito bem com quem poderia contar, sabia que o seu fraco Pedrinho ainda não estava preparado, ainda não estava pronto. Mas eu vos digo uma coisa: só existe um preparo da igreja, uma maneira do Senhor. Eu preguei até aqui para dizer o seguinte, que toda a vida de Jesus foi baseada de um preparo. Jesus estava cheio do Espírito, estava sendo preparado por Deus para morrer na cruz do Calvário, para salvar a humanidade, para edificar a igreja a qual ele edificou. Tendo que, assim como a definição de Pedro, que Pedro ele fez uma convicção de que Jesus é do Cristo, e sobre essa convicção ele edificava a sua igreja, e as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele até ressuscita e chama Pedro para dar continuidade ao ministério. Ele disse uma coisa e sabia bem daqueles que estão fracos, e eu quero transmitir exatamente isso hoje. Ele chega em Lucas capítulo 24, verso 49, após ele ter dado o mandamento aos seus discípulos, ele chega e diz: permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Porque esse mesmo homem que fracassava com Jesus lá atrás, esse mesmo grupo que às vezes desistia, como lá está escrito em Zacarias 13, que feriria o pastor e todas as ovelhas da linha, sairia fora, abandonaria, não estaria, não ficaria com ele. Jesus sabia que ia chegar o tempo, simplesmente, desses homens fracos deixaram de ser fracos, esses homens inexperientes deixaram de ser experientes, com a chegada do mesmo Espírito Santo. Ele disse: olha, quando o Espírito Santo vier, você que é fraquinho, vocês que tem mania de me abandonar, até você que tem mania de me negar 3 vezes, até você que quer sentar à direita ou à esquerda, e que acha que aqui alguém é melhor que alguém,
Tem um monte de coisas que eu ensino, mas não é levado a sério, não é considerado. Parece que se perde. Ele falou comigo no meu coração. Quando esses receberem o Espírito Santo, eles vão entender. Vai entender. Esse que sai fugindo e negando, ou quem quer viver a sua própria vontade, sai falando o que quer. Quando a gente recebe o Espírito Santo, não é mais assim. No capítulo 14 de João, no verso 16, Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu tenho um substituto. Eu não deixarei vocês órfãos. Eu enviarei o Consolador. Ele vos ensinará toda a verdade. Somente através do Espírito Santo. Gente, meu desejo é que todos os senhores sejam cheios do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo vocês não vão continuar. Sem o Espírito Santo vão continuar sendo os mesmos teimosos. Sem o Espírito Santo vão continuar sendo os mesmos pecadores. Sem o Espírito Santo vai ficar na mesma mania, reprovado sempre. Por isso que Jesus envia o Consolador. O Espírito Santo é o nosso ajudador. Deus está nos preparando. Deus está te preparando a viver cheio do Espírito Santo. A viver cheio do Espírito Santo. A palavra diz que quando ele se manifestar, o Espírito Santo se manifesta. E sabe qual são as manifestações dele? Está em 1 Coríntios 12. As manifestações do Espírito Santo. O que é manifestar? É tornar-se visível. Fé, cura, ciência, sabedoria, variedades de línguas estranhas, discernimento do Espírito, interpretação das línguas estranhas. Eu quero que os senhores fiquem poderosos no Espírito, trazendo ao mundo visível as manifestações do Espírito. A igreja tem os dons. E o Espírito Santo só pode ser contemplado quando a gente manifesta as suas obras. Ele é uma pessoa, ele é um ser, é o nosso Deus. Temos o Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo que está preparando a igreja. Jesus não deixou a igreja abandonada. Jesus não deixou a igreja sozinha. Ele disse: olha, estará com vocês todos os dias, até a consumação do século, preparando aquilo que a Paulo escreve e que os evangelhos narram com frequência. A noiva, sem mácula, sem ruga, apresentando adornada diante do Senhor. Então eu quero que os senhores aprendam a viver cheio do Espírito Santo. Quero que os senhores aprendam a viver tomado pela presença do Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda a viver uma vida de triunfo. E nenhum dos senhores poderão aprender qualquer coisa que seja, simplesmente, dependente do que se ensina, dependente do que se fala, sem a verdade do Espírito Santo ministrando. Isso que eu estou lhe dizendo em áudio. Se o Espírito Santo não estiver testificando dentro do coração dos senhores, jamais aprenderão por homens. Se tornarão pessoas desobedientes a pais, a mães, a irmãos, aos pastores, aos líderes, às outras ordenanças. Mas se o Espírito Santo nos preparar, os senhores viverão uma vida de triunfo e de poder. O Espírito Santo está sendo derramado em nossos corações. O Espírito Santo nos está sendo liberado e a virtude do Senhor está nos enchendo. Em nome do Senhor Jesus, vivam cheios do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, vivam tomados pela presença do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, sem o qual ninguém vai ser arrebatado, sem o qual nós não temos poder contra o pecado. É o Espírito Santo que Jesus disse que quando ele viesse, ele convenceria o mundo do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo é que te convenceu que Jesus morreu e que o corpo dele foi assassinado na cruz do Calvário, simplesmente para ali colocar fim ao pecado. Ele morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou para a nossa esperança, ele virá arrebatar a igreja que é dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus aí nos ensina que viver sem o Espírito Santo é impossível
que é, que a palavra até diz para cada um dos senhores não esquecer, não entristeçais o Espírito Santo. Se os senhores entristeceram esse Espírito, hoje é dia de a gente pedir perdão de Deus, encha-me do Espírito. Não quero entristecer o Espírito, não quero me afastar do Espírito. O Espírito Santo está preparando vocês, em nenhum momento vocês devem esquecer disso. Todos os dias na igreja vocês devem ouvir falar e dizer muitas coisas sobre Jesus, e dizer muitas coisas sobre o Evangelho, mas jamais esquecer de anunciar e de entender que o seu amigo Jesus Cristo mandou o sucessor, que é o Espírito Santo. O povo está preparando a igreja é preparada pelo Espírito. Eu quero a Deus que nesse momento que falta o seu Espírito, venha sobre essa igreja um quebrantamento, venha sobre essa igreja uma renúncia, um peso de glória, a santidade de Deus, a comunhão com o Espírito Santo. Sinta comigo hoje, sinta comigo agora. Quem andou vazio, ou andou pecando, ou andou desgarrado, ou andou despercebido, ou andou pecando, andou sem consciência, sem temor, hoje com a presença do Espírito Santo, nós estamos sendo fortalecidos, estamos sendo restaurados, estamos sendo levantados por Deus. O Espírito Santo está aqui te convidando para a verdade. Vivam cheios do Espírito Santo, sejam batizados. Muitas coisas é esquecido na igreja aí dos Estados, as pessoas esquecem do Espírito Santo. Na vida de Paulo, meu, assim quando ele está cego, Ananias coloca as mãos sobre a vida dele, a palavra diz que ele foi cheio do Espírito depois que foi batizado. E esse mesmo Paulo, cheio do Espírito, porque é importante viver assim, esse Espírito que nos está ensinando a andar nos passos de Jesus. Esse homem chamado Paulo, ele vivia com Deus, cheio do Espírito. Quando ele estava na Ásia Menor, ele queria subir para Bitínia, o Espírito disse não. Você sabe o que ele fez? Ele não fez como a maior parte de nós, extinguiu o Espírito, ou desprezou o Espírito. Não, Paulo obedeceu. O Espírito Santo não deixou ele pregar na Bitínia, ele simplesmente ficou na posição de não entristeceu o Espírito Santo, na qual a noite ele dorme e recebe a direção de Deus. Depois dessa mesma Ásia, quando ele chega na cidade de Éfeso, depois que Apolo está no capítulo 18 e 19 de Atos dos Apóstolos, ele pergunta lá para os irmãos a importância de receber este Espírito Santo quando cristão. Alguém me disse, nós nem sabemos quem é o Espírito. E ele coloca as mãos sobre as pessoas e elas começam a falar em outras línguas, a receber o dom da fé. Fé, 1 Coríntios 12 é um dom. Palavra da sabedoria é um dom. Por isso que diz a manifestação. Quem é que pode trazer a manifestação? O Espírito Santo presente. Quando vocês estão pregando, vocês estão trazendo a manifestação do Espírito Santo. Quando estão trazendo revelações, está manifestando a presença do Espírito Santo. Quando está curando as pessoas, a manifestação do Espírito Santo. Por isso que Jesus disse que os sinais seguirão os que creem. Se estão vazios e sem fé, é porque estão andando vazio do Espírito Santo. Deus está nos convidando hoje aqui a viver cheio do Espírito Santo. A maior parte das pessoas aqui hoje não tem fé. Elas até acreditam no Dorinho, acreditam na Bezerra da Silva, acreditam no Dipirona, na farmácia, no governo, mas poucas pessoas acreditam no Espírito Santo, tem fé. E é essa igreja morta e vazia de fé que nós não podemos ser. Não pode ser mais. Acabou. Está na hora de viver cheio do Espírito Santo e trazer ao mundo visível as manifestações do Espírito Santo. E esses mesmos frutos na sua vida revelará a plenitude do Espírito Santo. Por isso que a palavra diz: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo mesmo Espírito ao deserto. O Espírito Santo nos convida a viver o sobrenatural. O Espírito Santo nos convida a deixar de ser crente morto, a deixar de ser crente vazio, a crente vil, ou cheio de pecado e de blasfêmia na boca. Quando o Espírito Santo vier, esse murmurador não vai ser mais murmurador. Quando o Espírito Santo encher essa vida,
não tem uma vida de comunhão. Um dia está cheio e outro dia está vazio. Isso tem que acabar, irmãos. É na hora que você cristão, se vocês forem cheios do Espírito, não vai deixar de dar trabalho para mim. Vocês vão aprender muito mais. Eu não vou precisar ficar chamando a atenção. Se eu tiver uma vida cheia do Espírito Santo, você não vai ver em mim nenhuma inconstância, não vai encontrar em mim desânimo, não vai encontrar em mim nenhuma escândalo. Em nome do Senhor Jesus. Jesus estava sendo preparado por Deus. Ele aprendia com os cursos naturais. Então a maior parte das pessoas, quando dá errado uma entrevista de emprego, porque ela falou a verdade, às vezes ela fica tentada a mentir, para na próxima vez ser aceita. Elas ficam mudando o curso natural da vida, quer apressar os tempos, quer apressar as coisas. Então existe um monte de insubordinado que não está sendo guiado por Deus, nada disso. Jesus disse no capítulo 3 de João: quem nasce do Espírito não sabe de onde vem nem para onde vai. O Espírito Santo está preparando a igreja, mas não é a igreja morta, a igreja lavada e remida pelo precioso sangue de Jesus. Uma igreja que vai julgar os anjos, uma igreja que vai julgar o mundo, sendo preparada não é por mim, não é pelo Ego, pelo Chá, pelo Gasto, é pelo Moisés, é pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Gente, em nome de Jesus, passa uma igreja cheia do Espírito Santo. Jesus cheio do Espírito Santo, ele sobe para Jerusalém. Ele até disse para vocês discípulos: vocês precisam orar. Você não consegue orar uma horinha. Uma horinha parece que vai morrer. Porque a carne é fraca. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Paulo disse: não enche a cara de cachaça. Não se embriagueis com vinho. Não se embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ele disse: olha, você vai, fica em Jerusalém até do alto ser revestido. Quando o Espírito vem, a igreja começa a crescer. A igreja começa a ir adiante. É isso que eu já vou encerrar. Nós temos que ministrar a ceia ainda hoje. Mas eu gostaria de pregar essa palavra. Não apresse o curso natural das coisas. Jesus disse que sem o Espírito Santo não dá. Mas se receber o Espírito Santo, receber. Então, por favor, viva uma vida de oração. Se deixar de orar, vai viver a vida vazia. Se deixar de viver a vida, se deixar de jejuar, se quiser virar um gnosticismo, aquela falsa verdade que era ensinada, dizendo: olha, nós somos espirituais aqui na cabeça, o corpo eu faço desempregado tudo que a carne permite. E quando simplesmente a gente entende, pastor Everton, cada cristão aqui que às vezes a mulher brigando com o marido, ou às vezes um brigando com o outro, falando mal do outro, porque não receberam o Espírito, porque estão dando vazio do Espírito. Aí você entende o que está escrito em Romanos 7. Encontra aquela lei nos membros. Encontra lá, porque não encontra lá, porque não é dominado pelo Espírito. Encontra aquela, o que eu quero fazer, eu faço, não. O que eu não quero, isso eu faço. Mas com o Espírito Santo, isso é resolvido. Com o Espírito Santo, você vai deixar de ser fraco. Com o Espírito Santo, nós vamos ser invencíveis. Com o Espírito Santo você vai até a cruz. Com o Espírito Santo você não desiste. Com o Espírito Santo você não morre no caminho. Com o Espírito Santo você continua. Jesus estava sendo preparado. E simplesmente, no seu ministério terreno, ele ficou preso. Ele teve cansaço, fome. Ele não foi aplaudido do templo. Jesus não teve uma família rica. Jesus não teve uma mãe muito famosa.
Deus queria dar a ele, ele teve. Ele recebia tudo. Ele até entendia que aquele grupo que estava com ele era de gente fraca. Tem que ser o Espírito Santo que esse cara não é frente, não. Deixa eu olhar. Sem o Espírito Santo, eles negam. Sem o Espírito Santo, ele se suicida. Sem o Espírito Santo, essa gente aí faz coisa doida. Eles vão querer abrir o próprio negócio. Sem o Espírito Santo, ele vai achar. Vão pregar até o Evangelho, mas não do reino. Sem o Espírito Santo, existe um monte de gente pregando o Evangelho, mas não do reino. O Espírito Santo faz a gente pregar o Evangelho do reino. É o Evangelho do reino, que faz discípulo, do que acompanha, aquele que socorre o necessitado, aquele que ajuda o aflito e o necessitado, aquele que não nos faz opressores, mas aquele que faz, sim, pastores, apacentar. Eu vou terminar agora o que eu estou dizendo com a vida de Pedro. Após Jesus ter ressuscitado, ele vai a Galiléia e encontra o pescador pescando. O pescador de homem pescando peixe. Pelado lá no barco. Quando ele vê Jesus, ele se joga na água. Alguém diz, ele está com vergonha. Ele diz, não, mestre, ele está lá na praia. Ele já sai puxando o barco sozinho, querendo compensar o beijo lá. A vergonha do grupo, ele chamou, eu neguei, todo mundo vai saber disso. Eu vou puxar o barco sozinho, querendo compensar. Jesus chega para ele e diz, você ama? Você ama? Você me ama? Você me ama? Ó Senhor, ele disse assim, apacenta as minhas ovelhas. Você me ama? Apacenta os meus cordeirinhos. Você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Quem ama Deus aqui? Você ama Deus? Vocês amam a Deus? Vocês se preocupam com a obra de Deus? Vocês cuidam da obra de Deus? Alguns nem cuidam nem do ambiente que a gente está. Nem do irmão lá. Será que ama Deus? Deus disse, olha, você não ama a minha obra? Vocês me amam? Não, eu amo o Senhor, gente. Então, o irmão já disse. Ah, não, eu amo o Senhor. Ah, mas as pessoas estão morrendo. Aí os doentes. Os prisioneiros. Os que ainda não foram alcançados. Ah, mas eu te amo. Que amor é esse? Você me ama, então abacenta. Não mostra esse amor. Que espírito é esse? Que Espírito Santo é esse que não tem nem compaixão? Quantos cristãos aqui vazios do Espírito Santo, não tem compaixão, não tem fé, não tem respeito, não tem nem caráter, não tem nem compromisso, são pessoas inconstantes. Isso não pode continuar, não. Você não pode continuar, não. Eu não posso continuar, não. Se nós recebemos o Espírito Santo, esse negócio não pode continuar, não. Morto de pilantra, querendo sempre passar os outros para trás, querendo sair na vantagem e deixando um rombo para trás. Só ganhando e os outros que se dane. Não, não tem isso não. Nós não podemos ler, não vamos continuar pregando o Evangelho de mentira. Paulo pregava o Evangelho, está escrito em Atos capítulo, 1 Coríntios capítulo 1. Ele disse, olha, quando eu fui ter com vocês, eu não fui com sublimidade de palavras. Não, não tem esse negócio de falar. Eu não estava narrando que esse que tem uma parecida está narrando, não. Eu fui em demonstração de poder. É isso que tem que pregar. Poder. O texto de Atos 10 diz o seguinte, Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder. O qual andou por toda parte fazendo bem a todos e curando os enfermos do diabo. Quantos filhos de Deus têm poder? Quantos foram ungidos por Deus aqui? Eu quero me arriscar lá, não fico com medo de levantar a mão, mas não sou sendo carrasco com ninguém não, mas sou sendo franco. Vamos viver cheios do Espírito Santo. Vamos viver tomados pela verdade. Não vamos ser cristãos. Alguns acham que ser crente é só frequentar o culto aqui no dia de sábado domingo, mas não tem uma vida de cristão. Em nome do Senhor Jesus, fica cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, me ajuda, Pai. Ó Deus, eu vou fazer que nem o seu filho Jesus. Vou orar para que eles vejam. Fazer que nem Jesus. Senhor, eu sei que o Senhor está me ouvindo. Mas eu sei que é o teu Espírito Santo que fala. Se o Senhor Espírito Santo não estiver falando ao coração das pessoas, nada do que eu falei vai adiantar, Senhor. Agora, se o Senhor abrir o coração, como aconteceu com Lídia, lá assim, na cidade de Filipos, quando Paulo estava pregando, e eles acreditando, não é Deus que está nos falando, meu Deus, coisas grandes vai acontecer na
cristãos aqui, Senhor. Eles vão pregar com graça do Senhor. Eles vão ser cristãos autênticos. Essa obra não é humana, é uma obra divina. E nenhuma principado, potestade, osso demoníaca tem poder contra ela, Senhor. Por isso, nesse momento, eu te peço que o Senhor envie o teu Espírito Santo, quebrando todos os grilhões e derramando o avivamento do Senhor. E assim como o Senhor ungiu Jesus com o Espírito Santo, unja cada cristão hoje com o Espírito Santo e com poder. Unja, abra a porta do batismo com o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Se os senhores me verem cheio do Espírito Santo, me recebam hoje por profeta. Preste bem atenção na minha profecia. Se hoje alguém que ouviu isso abriu o coração, mas abriu todo o coração, dizendo: eu aceito que o Espírito Santo entre em mim e faça essa obra, eu quero contribuir para o progresso do Evangelho, quero ser um cristão de verdade. Deus vai estar te enchendo, em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo está presente, Jesus está preparando a sua igreja. O Espírito Santo está dizendo para vocês: está na hora de acordar. Aquilo que o Espírito Santo disse em Efésios capítulo 5, verso 13: desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Jesus Cristo hoje nos está levantando e dizendo: não dá, sem o Espírito Santo não dá. Sem o Espírito, sem santidade, sem amor, sem uma busca, sem uma intensidade de poder na vida, não dá. Deus está derramando poder sobre nossas vidas para vivermos uma vida de poder, uma vida de impacto. Em nome de Jesus, que fique registrado na mente de cada um o meu delírio aqui hoje, mas com muita consciência do que falei. Em nome do Senhor Jesus. Amém.